Agora sim. Então, a gente vai falar aí da interrupção do timer zero, né? Então, o que nós falamos, o que a gente vai falar para esse timer zero, praticamente se repete para os outros timers, né? Então, o timer 1, o timer 2, eles são muito semelhantes, né? Tem uma diferençazinha ou outra de hardware, mas é pouca coisa, nada que precise de uma, né, de parar realmente para a gente pensar, né? Então, a gente dá uma olhadinha só, dá uma procurada nos outros timers, as características dele, a gente vai conseguir trabalhar. Trabalhando com o timer zero, a gente consegue trabalhar com os outros timers também. Vocês já fizeram uma lida lá na apostila na aula passada, né, que a gente estava trabalhando com alguns alunos com o MPLab, e aí a intenção, né, justamente essa, que vocês já viessem já um pouco preparados aí para essa discussão de hoje, né, para a aula de hoje, tá bom? Então, o que ocorre aí? A gente vai... Quais são as características aí do timer zero? O que a gente vai ter aí? Ele pode trabalhar justamente como temporizador, ou seja, como timer em si, ou como contador de eventos. E isso aí vai ser selecionado por esse cara aí, ó, esse bit chamado T0CS. Né? Então, o T0CS que vai selecionar se ele vai ser um timer ou se vai ser um contador de eventos. Na realidade, quando a gente muda esse bit T0CS aí, eu coloco a entrada de clock dele ou para um pino externo, então o cara vai ser um contador de eventos, né? Então ele conta quantos eventos estão acontecendo lá naquele pino, ou então eu vou operar ele como temporizador, e se eu colocar ele como temporizador, de onde que eu pego o meu sinal de clock? Justamente do clock do microcontrolador, tá bom? Então, mais precisamente aí do ciclo de máquina dele. Então, eu vou contar quantos ciclos de máquina ele está fazendo. Como o ciclo de máquina ele depende da frequência, né? Então eu vou contar na realidade um tempo, ele vai ser um timer aí para mim, tá bom? Mas a característica dos dois aí bem semelhantes aí. Eu posso programar ele para trabalhar com 8 ou 16 bits. Alguns microcontroladores, eles têm vantagens quando eu pego, por exemplo, coloco ele em 8 bits. Qual é a vantagem? Que a parte alta do temporizador, né? Então, porque um temporizador de 16 bits nada mais é do que dois contadores de 8 bits, um cascateado com o outro. Então, em outros microcontroladores, se eu trabalho com ele em 8 bits, eu posso usar aquele cara que está sobrando para fazer uma outra contagem, para trabalhar de uma forma diferente, tá? Basicamente aqui no PIC, o que eu já vi, o que eu já estudei, não tem muita diferença em trabalhar com 8 ou 16. Não há uma vantagem significativa aí, tá bom? A não ser que com 16 bits ele vai contar mais tempo, mas nada que ele não conte, né? Se ele tivesse em 16 bits, ele pode contar, fazer o papel do de 8, né? Bom, eu posso usar um pré-scaler, e esse pré-scaler é programável, tá? Esse pré-scaler é programável. E no modo de contagem, aí eu posso programar ele se essa contagem vai acontecer na borda de subida ou na borda de descida, né? Então, imagina aí que eu estou trabalhando com esse timer como sendo um contador de eventos. Então, lá no meu pino, eu vou ter um sinal de clock, basicamente, gerado por esse gerador de eventos aí, e ele vai me dar um sinal, uma onda, né, quadrada aí, sobe, desce, e como é que eu vou contar, né? Se eu vou contar na borda de subida ou descida. Isso aí vai ser programado, né, por esse bit, o T0SE, né? Então ele vai dar o edge, né? Então nas aulas anteriores a gente viu que a interrupção também podia ser programada em borda de subida ou de descida, e aqui da mesma forma, o momento em que se vai fazer a contagem também pode ser programada na borda de subida ou na borda de descida. Jovens, perguntas?
Tá ok, imaginei. Eu deixei justamente que eu sabia que esse pré-scaler aí ia gerar uma perguntinha, tá, Alex? É o seguinte, esse pré-scaler é um divisor que eu coloco antes do clock propriamente dito. Então, entre o clock e o timer, eu vou colocar esse divisor aí, né? Então, se eu programar, vamos supor, o pré-scaler para 2, então a cada 2 ciclos eu vou mandar só um para o contador, né? Vou mandar só um ciclo para o timer, só um clock para o timer. Então ele vai me dar margem aí para mim contabilizar mais tempo ou contar mais eventos. Então vamos supor que esse cara aí eu programo ele para 8. Então eu preciso ter 8 variações na entrada de clock para aparecer uma variação no contador do timer. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, este diagrama de blocos aqui é justamente para o timer 0, em modo 8 bits, tá? Em modo 16 aqui vai ficar muito parecido. Então tá aqui o pré-scaler, ó, tá aqui o pré-scaler, tá? Então, o que acontece aí? Dependendo aqui desse PSA, então eu tenho aqui um bit chamado PSA, e aí esse PSA vai fazer com que haja, né, que o meu sinal passe por esse pré-scaler ou não passe pelo pré-scaler, ok? Então, o que é o pré-scaler? Ele vai pegar o sinal de clock que está chegando aqui, ó, e ele vai dividir esse sinal. Então, para chegar aqui no timer 0, aqui, que é o contador propriamente dito do timer 0, se ele passar pelo pré-scaler, essa aí vai ser multiplicado, né? Então, vai ter que aparecer aqui, nesse ponto aqui, vamos supor, se esse cara aqui eu programei para 16, né? Então, programei esse cara para 16, o pré-scaler. Então, eu vou ter que ter 16 variações aqui, para que apareça uma variação aqui e ele conte uma. Tá? Então é como se eu multiplicasse o meu tempo por 16. Tá ok, Alex? Isso, a cada 8 conta 1. É isso aí. Então, se eu programei para 16, a cada 16 conta 1. Exato. É desse tipo aí, né? Você programa ele e fala, olha, seta aí para o meu pré-escala é para 128. Então ele vai ter que contar dá 128 pulsos ali para ele gerar um único na saída, tá, Matheus? Então é isso aí, você pegou mesmo, tá, Alex? Da mesma coisa. Esse cara é interessante porque a gente vê justamente como é que funciona aí o meu sistema, né? Então, o PSA, você já viu que ele seleciona aqui. Se ele vem direto, então se for zero, ó, se for zero, vem direto, ó. Passa por aqui, por cima e não passa pelo pré-scaler. Se o PSA for 1, ó, aqui 1, ó, o que acontece? Ele vai passar pelo pré-scaler. E ele tem 3 bits aqui, ó, de programação, né? É o T0PS, né? Então eu tenho T0PS2, T0PS1 e T0PS0. Então com 3 bits, né, ó, tenho 3 bits. Então, se eu tiver 3 bits, quantas variações eu vou poder ter? Então, ó, com 3 bits, quantas variações eu posso ter? Você colocou um 4 a mais aí, né, Daniel? Porque com 3 bits eu penso em 2 a terceira, ou seja, eu vou ter 8 variações, tá? Então, é exatamente isso. Então, ele vai poder ser programado aí de 8 com 8 valores diferentes. Na realidade, eu posso programar ele para dividir por 2, dividir por 4, dividir por 8, 16, 32, 64, 128. Né? São 8 possibilidades aí. E mais o 100 para a escala que não divide por nada. Entendeu? Mais o 100 para a escala. Então,
o valor que eu colocar aqui no TOPS vai me definir aí qual é a divisão que eu vou colocar aí nesse pré-scaler aí. Né? O T0SE, né? O T0SE é aquele cara que me falou da borda, né? Então, se eu colocar em 0, vem normal uma borda aqui que vem direto do pino T0 clock, ó. Né? Então, esse aqui é um pino, ó. É um pino externo. Se eu colocar o T0 aqui, ele não inverte. Se eu colocar em 1, ele vai inverter. Tá bom? O T0CS, né? Tá aqui no meio, ó. Então, o T0CS, ele vai selecionar se a origem do clock é aqui de baixo. Então, se ele for 1, ó, ele vem aqui de baixo e vem do clock do pino externo. Se ele for 0, ele vem de onde? Ele vem da frequência do oscilador dividido por 4, que é o ciclo de máquina. Né? Então, eu pego o ciclo de máquina, o clock, tá? Tem lá 8 MHz, divido ele por 4, tá bom? Então, na realidade, eu tenho aí, trabalhando neste pino aqui, se eu tiver uma frequência de oscilação de 8 MHz, esse cara aqui está trabalhando em 2, tá? Então, porque a frequência de oscilação sobre 4, tá? Então, essa frequência de oscilação aqui é o cristal. Aí, beleza? Praticamente aqui ele tem um sincronismo interno aí, que não vai atrasar em 2 ciclos aqui o meu pulso, né? E aí ele chega no timer 0. Bom, timer 0. O que acontece com esse timer 0 aí? A gente vai programar ele por tempo que a gente quer, né? E quando é que ele vai setar, né, o timer 0 IF? Ou seja, quando é que ele vai gerar a minha interrupção? Quando houver overflow, ou seja, quando ele estourar a contagem, tá bom? Então, vamos supor que esse cara aqui fosse de 3 bits. Então, ele está contando lá 1, 0, 1. Aí depois ele conta 1, 1, 0, né? Então, isso aqui é 5, 6, aí ele conta o 7. Ó, não estourou ainda, tá? Quando ele vai passar para o próximo, que é passar para o 0, né? Então ele vai colocar aqui, ó, 0, pumba, aí ele vai ter que estourar, né? Então esse estouro aqui que gera o overflow, ou seja, que gera a nossa interrupção, tá bom? Então o exemplo que eu dei aqui é só para 3 bits para a gente lembrar mais ou menos o que é esse overflow. É estouro, né? É estouro, tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Quer um exemplo legal de overflow? Pega a sua calculadora e coloca assim, ó, 99999, enche de 9. Tá? Então ela vai encher de 9 lá no display. Aí você faz a operação, mais um igual. O que vai acontecer? Isso, vai dar um erro, né? Justamente por quê? Porque ela deu um estouro, né? Em inglês, isso chama-se overflow, tá bom? E essa contagem aqui, se eu pensar em 7, em 3 bits, eu só posso contar de 0 a 7. Né? Quando eu chegar aqui para contar o 8, ó, eu tenho justamente o overflow. Só que para esse cara aqui, né, ele é de 8 bits aqui, né? Então ele está trabalhando em 8 bits. Então o estouro dele se dá quando ele chega em 255. Até 255 ele conta. 255 mais 1, que seria 256, há o estouro. Havendo o estouro, eu gero a interrupção. Beleza? Este aqui é muito semelhante, né? Muito semelhante. Tá? A gente tem aqui, ó. Só que ele é para 16 bits. O que ocorreu aqui, ó? Que o meu timer 0 aqui, o timer 0, ele é de duas partes. Uma parte baixa, né? O timer 0L e o timer R0, tá bom? Então, ó, aqui era só o timer 0L e aqui é o timer 0L mais outro cara aqui que é o timer 0 em si, tá bom? Mas é a parte de 8 bits aí, tá? Então o TM0RH tá aqui embaixo, tá? Então ele tem toda
uma lógicazinha para escrever e ler nesse cara aqui, tá? Mas isso para a gente é transparente, tá bom? O que importa realmente é a parte que vai aqui para trás, tá bom? Qual é a vantagem de trabalhar com 16 bits? Você pode contar um tempo maior, né? Você pode contar um tempo maior, ok? Mas basicamente é isso. Dúvidas? Querem que a gente reprise algum pino aí, alguma coisa? Para Scalar, o pessoal entendeu bem? Beleza, então, né? Ninguém falou nada, estou passando para frente, ok? Então aí, ó, o pré-scaler, tá? Aliás, toda a programação, tá? Toda a programação do timer 0, ele está num registrador chamado T0CON, ou controle do registrador do timer 0, né? Registrador de controle do timer 0. Então, como é que é o nome desse cara aqui? T0CON. Ele tem 8 bits, né? Ele tem 8 bits e eu vou configurar basicamente ele. Eu posso configurar ele todo de uma vez, como posso configurar um a um. Pode ser, né, vai? Então tá todo mundo perdido, não sabe nem o que perguntar, né? Bom, mas vamos lá, a gente vai, né, colocando aí para vocês, vocês vão... Bom, esse mundo de Bob é velho, hein? Bom, então olha lá. Ele tá falando aí né? Então a primeira coisa, né? Cada um desses caras aí, então, vão ser configurados aí. Então, o que acontece? O pré-scaler ele pode ser programado de 1 para 2, ou seja, a cada 2 ciclos passa um lá para o contador, até 1 para 256, tá bom? Isso aí vai depender de quem? T0 PS2, T0 PS1, T0 PS0, né? E, obviamente, do PSA. Olha onde eles estão aqui, ó. Está aqui o PSA. Então, o PSA vai indicar se vai ter pré-scaler ou se não vai ter pré-scaler. Né? Então, eu vou colocar 0 ou 1 aqui para indicar se ele vai ou não vai ter pré-scaler. E aí, esses três caras aqui, que é o T0 PS2 até o T0 PS1, eles vão indicar qual que é o valor desse pré-scaler. Tá? Se ele for trabalhar com 8 bits somente, eu vou trabalhar somente com TMR0. E se eu vou trabalhar com 16 bits, eu vou trabalhar com TMR0L mais o TMR0, tá? Os dois. Havendo o overflow, então, havendo o estouro, o bit de flag lá ele vai ser gerado e eu vou para a interrupção. Tá bom? Então tá aqui esse registrador. Então a gente deu uma olhada nesses caras aqui, mas a gente vai reolhar aí cada bit. Então esse primeiro bit aqui, ó, timer 0 on. O que é on? O que é on? O contrário de off. Isso. Então, ó, se o on estiver em 1, ele liga. Se o on estiver em 0, obviamente ele desliga, tá? Então esse timer 0 on aqui, ele vai ligar e desligar o timer, tá? Ele vai ligar e desligar o timer. Agora, T0, 8 bits. Ele vai selecionar como é que vai trabalhar esse cara aí. Se ele vai trabalhar em 8 ou em 16. Então, como está indicando aqui, ó, T0, 8 bits, se ele tiver em 1, quer dizer que ele está com 8 bits. Se ele tiver em 0, quer dizer que ele está na outra opção, que é 16 bits. Ok? Tranquilo aí, ó? Não, um liga e desliga e outro
fala se ele vai trabalhar em 8 ou 16 bits. Difícil até aí? Facinho, né? Não é difícil, né? Não é difícil. Aí o aluno vai falar, é difícil na hora de programar. Não, vem aqui no manualzinho, ó, isso aqui é praticamente manual, né? É. Então, assim, basicamente, a gente escolhe, eu escolho sempre 16 bits, tá bom? Porque é o que dá maior tempo, né? Então não tenho necessidade de pegar o de 8. Eu sempre escolho 16. Ah, não, eu quero trabalhar com o de 8. Beleza. O de 8 vai dar um limite para tempo. Entendeu? Então, se, por exemplo, eu quero um tempo de 25 milissegundos de temporização, né? Então, se com 8 bits eu não chegar a 25 milissegundos, eu vou ter que passar para 16. Basicamente é isso. Tá bom, Matheus? A escolha é essa. Né? Ok? Bom, aí ó, então nós já vimos o bit 7 aqui, né, que é o timer 0 on, que liga e desliga, e o T0, timer 0, 8 bits, que é o que define se ele vai trabalhar em 8 ou 16. O T0, CS, né? Então ele vai selecionar o quê? Se ele vai trabalhar como contador, né? Se ele vai trabalhar como contador, ou se ele vai trabalhar como timer, né? Então, ó, se esse T0CS estiver em 1, ele vai pegar a transição lá do pino RA4. Ok? Então, vamos supor que você queira fazer um medidor de RPM, né? Um medidor de RPM. Então, você vai colocar um sensorzinho ali, onde você, né? Onde vai contar a rotação e vai ligar esse cara aí nesse pino RA4. Ok? E você vai contar, então, quantas vezes aquele cara está mudando. Ok? Então, esse cara aqui é interessante para você contar eventos externos. Se ele for zero, né? Se ele for zero, o que acontece? Eu vou trabalhar ele com o ciclo de máquina, ou seja, diretamente lá ligado ao clock do processador. Lembrando aí que ele vai trabalhar em 1/4 do clock original. Tá? Ele vai trabalhar em 1/4 do clock original. Ok? E o T0SE. T0SE vai fazer o quê? Vai selecionar a borda. Então, S é select, edge é borda. Né? Então, é a seleção de borda. Se for 1, borda de descida. Se for 0, borda de subida. Né? Então, isso aí, basicamente, só vai funcionar, né? Só vai funcionar se você estiver trabalhando, né? Então, para esse cara aqui ter função, eu vou ter que estar trabalhando com o T0CS em 1. Ok? Não tem função esse cara aqui, o T0SE, se eu estiver trabalhando com o clock do processador. Né? Então, aí não tem lógica. Agora, quando ele é ligado no pino, aí sim, né? Então, aí esse cara aqui, o T0SE, passa a ter uma validade aí interessante, tá? Beleza? Então, T0CS vai definir se ele é contador ou timer. E T0SE vai definir a borda. Vai definir a borda. Beleza? Tranquilo aí, turma? Exatamente. Quando ele for timer, ele está usando o cristal como base, ou, se ele não tiver cristal, o clock interno do processador. Porque eu posso optar em trabalhar com o clock interno do processador, tá? Mas quando ele é timer, quem gera
A base dele de tempo é ou o clock interno ou o cristal, dividido por 4. Então vamos supor que a gente projete meu sistema para trabalhar com um cristal de 8 MHz, que é o que a gente tem trabalhado aí. Essa frequência de trabalho é 8 dividido por 4, ou seja, 2 MB. Ok? E aí, ó, nós já tínhamos visto todos esses 4 aqui, né? E a gente já tinha até falado do pré-scalar também, ó. Então, o PSA vai definir se tem ou não tem escala. Então, o PSA justamente é pré-scalar. Se ele for 1, né, é sem pré-scalar. Então, tá aqui, ó, sem pré-scalar. Então, ele está 1 para 1. Tá? O ideal, né, é que a gente use sempre o menor pré-scalar. Porque cada pré-scalar que a gente coloca, a gente diminui a precisão do nosso timer. Tá ok? Então a gente vai diminuir a precisão do nosso timer. Se for 0, né, ele passa aí, vai passar pelo pré-scalar. E aí vai depender de quem? Do T0 PS2 a T0 PS0. Criar filtro. Não sei, eu nunca usei para isso, viu, Matheus? Nunca usei para isso. Sinceramente, eu acredito que não, viu? Para filtro pode ser, tá bom, mas é um uso meio difícil, tá? Seria um filtro digital que você fala, igual o pessoal lá de DSP. Então, não é o ideal, não. Não é o ideal, tá? O que você pode colocar, mas não é uma coisa muito usual também, porque normalmente quando a gente está trabalhando com processamento digital de sinais, eu quero ter o maior número possível de amostras entrando no meu circuito. Né? Então, normalmente, esse é o ponto. Né? Eu quero uma precisão maior com um número de amostras de entrada maior. Tá bom? Então, beleza. Eu posso programar todo esse conjunto aqui para que eu tenha um tempo de amostragem menor. Isso é possível. Tá? Então, você, por exemplo, em vez de usar o seu conversor analógico digital de forma direta, você fala, ó, não, eu vou fazer essa amostragem aqui a cada 25 milissegundos. Né? Então, beleza. Aí desse ponto, você pode criar sim, um uso legal, tá bom? Mas assim, para mim, temporizar precisamente quando é que eu vou começar a minha amostragem. Ok? Entendeu? O filtro em si seria o meu software, né? Então, o software que eu colocaria internamente é que aí sim eu usaria para criar o meu filtro. Poderíamos fazer? Poderíamos, tranquilamente. Tá? Mas então a ideia aqui seria usar tanto o meu sistema de timer como um todo, tá? Para mim temporizar, fazer uma temporização bem precisa da minha amostragem. Ok? Mas aí, isso sempre para menos. Vamos supor que o meu microprocessador esteja trabalhando lá em 8 MHz. Quanto mais amostras eu fizer, melhor, né, teoricamente. Né? E aí o que a gente vai ter com esse timer é só diminuir essas amostragens. Ok? E aqui estão os valores. Ó. Se você olhar aqui à direita, ó, estão os valores de pré-scalar. Desde 1 para 2 até 1 para 256. Poxa, professor, mas eu queria um pré-scalar aqui de 1 para 200. Tem? Não dá. É só os que tem aqui. Tá? E você vê que é bem, né, 2 elevado a n. Né? E n pode ser até 8. Tá bom? Então é bem essa colocação aí. Não dá para
Não dá para ser diferente disso aí, não. Sim, dá sim, Gabriel. Dá sim. Tá? A gente vai temporizando ela e verificando se essa posição tá sempre correta. Eu teria que ter um ponto de referência, né? Então, desse ponto de referência até o momento do timer, né, que ele estoura, eu vou verificar se a máquina está nessa outra posição. Então, o tempo teria que ser sempre o mesmo, né? E aí eu nem precisaria gerar aí vamos dizer assim, uma interrupção. Eu poderia colocar esse contador para funcionar sem gerar interrupção. Né? Então eu só leio, por exemplo, no momento que a máquina passa pelo setup, vamos dizer assim, eu disparo esse contador. Esse contador começa a contar, na hora que ele passa na segunda posição, para ver se essa posição está correta, aí eu vou no meu timer e leio o timer. E zero ele de novo para uma nova leitura, né? E aí com aquele valor ali a gente poderia falar, ó, não, ok, tá dentro, tá fora, tal, mas é possível sim, é bem possível, tá bom? Beleza. São brincadeiras interessantes aí, é só, né, colocar a cabeça para voar aí, né? Bom, como é que a gente faz esse cálculo, né? Que vocês já tinham visto lá, né? Então, basicamente, eu tenho que colocar lá o quanto falta para estourar o meu registrador. Então, a gente vai fazer uma contagem do tipo para trás aí. Por isso você vai ver que na operação ele é uma subtração. Então, para mim trabalhar com essa interrupção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar lá no registrador time 0, 16 bits, de 8 bits, ou timer 0 mais timer 0 aqui, ó, no caso 16, o valor dessa contagem. Quanto falta para estourar? Então, se eu estiver precisando contar 1000 ciclos, né, então eu vou fazer a conta do meu estouro, que é 256, bom, 256 não dá, mas 65.536 menos 1000. E aí disparar. Por quê? Porque eu vou contar 1000, quando chegar nesse valor mais 1000, aí há o estouro. Entendeu? Por isso que é sempre uma subtração aí. Então o valor máximo para 8 bits é 256 e para 16 bits é 65.536. Aí a gente vai habilitar colocando o timer 0 IE lá do INTCOM, eu vou colocar em 1. Aquele timer 0 IF, eu vou ter que colocar ele em 0, né? Não é em 1, é em 0, né? Que é no ITCOM. E eu vou ter que habilitar a interrupção global, né? O GIE e o PIE lá no INTCOM também. Tá? Então aí esse cara já começa a trabalhar basicamente. Óbvio que antes disso eu vou programar ele, né, em todos aqueles bits que a gente olhou aí no T0Com, né? Então o T0Com tem que estar colocado aí de uma forma interessante. Bom, como é que eu faço a contagem? Como é que eu faço o cálculo? Se for 8 bits, o que eu vou colocar no timer 0? Ó, é o 256, que é o meu estouro, menos. Aí eu vou fazer uma continha aqui, ó. O tempo desejado dividido pelo ciclo de máquina e vezes o pré-scaler. Né? Então, o pré-scaler aqui, quanto maior aqui, maior o tempo que ele vai dar. E para 16 bits, o que troca ali? Eu vou, ao invés de usar 256, o meu estouro aqui é 65.536. Mas é a mesma coisa. A única coisa que muda é o valor do estouro aí para 8 ou 16 bits. Ok? Mais ou menos, tá. Então, vamos ver agora, ó. Com vocês, ó. Exercício aí. 3 exercícios. Primeiro,
Então isso aqui vocês já fizeram mais ou menos lá na aula passada, né? Ouviram ou acompanharam, tá? Qual que é a primeira coisa? Ó, primeira coisa, determine o valor de ciclo de máquina para um PIC 18F4550, rodando numa frequência de clock de 8 MHz. Né? Então, qual que é o ciclo de máquina para um PIC rodando na frequência de 8 MHz? Vamos lá, turminha, é com vocês. Isso, 2 MHz é a frequência. Agora eu preciso saber o tempo, que seria o ciclo, né, desses 2 MHz. Quanto que é o período desses 2 MHz? Não. Período é o inverso de frequência. Vamos fazer? Tudo bem? Mas vocês viram que lá na apostila, lembra que vocês colocaram isso aí e dava meio microsegundo? Lá na apostila? Na aula passada, lembra ou não? Vocês estão de sacanagem comigo. Ok? Então, olha só. Então, determina o valor do ciclo de máquina para um PIC 18F4550, rodando uma frequência de clock de 8 MHz. Então, qual que seria a nossa frequência de máquina aí? Deixa eu colocar aqui um... Aqui. Né? Então, minha frequência de máquina seria igual ao quê? A minha frequência de oscilação, eu vou colocar aqui, ó, o meu cristal, né, a minha frequência, dividido por 4. Tudo bem até aqui? Tem que ser maior? Espera aí, só um pouquinho. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Melhorou um pouco, pessoal? Ou aumenta mais? Então, essa divisão por 4 é do próprio PIC. Então, o PIC pega a frequência do relógio e divide por 4. Ok? Então, é do próprio PIC. Então, você pode falar até que é uma fórmula, mas não. É porque o PIC internamente pega esse sinal de clock aí e divide por 4. Ok, Alex? Tá ok. Então, ó, a gente tem aí, no caso, vamos voltar aqui a minha fração. Ok? Então, aqui eu tenho 8 MHz dividido por 4. Então, eu tenho isso aqui igual a 2 MHz. Beleza? Então, até aqui tranquilo, né? Tranquilo, nada de problema. Só peguei esse cara aí e inseri aí aquela colocação aí. Agora, o que eu preciso saber?
Preciso saber o ciclo de máquina, tá? Então, eu vou colocar lá, ó, ciclo de máquina. O que é isso aí? Esse aqui é o mesmo que o período. A gente usa como período igual a T. Então, o que é esse período aí que é o nosso T aí? Na realidade, ele vai ser aí 1 dividido por aquela frequência de máquina. Ok? Exatamente, 1 sobre F. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho... isso aqui vai ser igual, então, minha divisão. Dividido por 2 MHz. Então, quem já fez isso aí, ele vai justamente vai chegar em 0,5. Cadê o meu micro aqui? Microsegundo. Beleza? Pessoal, dúvida? Tá ok? Ó. Se fosse a minha frequência de clock fosse 2 MHz, é a mesma coisa. Né? Só que ali ao invés de... Então, aí a unidade não é hertz, tá? É tempo. Ciclo de máquina é um tempo de máquina, tá bom? Isso, ele é medido em segundos, exatamente, tá? Então tá lá, é meio microsegundo, tá? Então só corrigindo aí, Matheus. Mas não é um erro grave, mas é coisa que a gente precisa colocar, tá? Beleza? Pessoal, dúvidas aí desse cabra? Essa aqui é bonitinho. E é o que a gente precisa fazer, tá bom? Então é o passo a passo. Então, a primeira coisa, eu preciso determinar o ciclo de máquina, tá? Que no caso aí, para 8 MHz, vai ser meio microsegundo. Se for estiver trabalhando em 20 MHz, a mesma coisa, só que troca o 8 por 20, né? Vai chegar no nosso período aqui, ok? Então, beleza. Segundo, esse aqui normalmente, quando você olha no manual, etc., nem tem essa formuleta aqui que eu coloquei aqui, ó. Determine o valor do pré-scaler do timer 0 para um tempo de 260 milissegundos. Então, lá na apostila, vocês fizeram, ou tem lá um exemplo para 250 milissegundos, né? Então, eu quero pré-scaler aí, ó, de 260 milissegundos. E óbvio que a frequência, eu vou continuar com 8 MHz. Se eu trocar a frequência aqui, vamos supor que do exercício 1 para o exercício 2, o Rogério sacaneasse aqui e colocasse outra frequência, eu teria que calcular esse cara aqui de novo, ó. Por quê? Porque o ciclo de máquina, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso do ciclo de máquina correto, tá? Então eu mantive aí a frequência de 8 MHz, porque foi a que nós calculamos aqui no exercício número 1, tá? E aí, ó, é só aplicar essa formuleta aí, tá, pessoal? Vê se vocês acham esse pré-scaler aí. Que aí é só aplicar a fórmula. A fórmula tá aí, bem, né? É o tempo que você quer dividido pelo estouro vezes o ciclo de máquina. Isso vai te dar o pré-scaler. Pré-scaler mínimo, tá?
Então, o 65.536 é o maior valor que tem nesse contador de 16 bits. Por isso esse valor. Se eu estivesse calculando para Scalar para 8 bits, esse valor aqui seria 256, tá bom? Isso, é do estouro, é o valor do estouro que está aqui, né? Alguém já conseguiu calcular esse pré-scaler aí? Então, esse pré-scaler aí dá 7 ponto alguma coisa, exatamente. E aí eu vou arredondar para 8. Mais alguém chegou em 7,93 aí? Eu não sei se o número é exatamente esse, mas a ideia é esse. Ele vai chegar em pouco menos. É 7,93 mesmo. 7,93 e aí a gente arredonda isso para 8. Não é arredondamento, né? Eu vou chegar no pré-escala que eu tenho, né? Mais alguém chegou em 7,93? Isso, exatamente. É isso aí. Tranquilo. Pessoal, teve alguém que não chegou, precisa fazer essa continha aqui, é só colocar o valor na fórmula, mas se precisar eu faço, tá? Você viu que está tudo no esquema. Aqui no caso, o pré-scaler não tem unidade, tá? O pré-scaler não tem unidade. Porque ele é o quanto eu vou dividir o meu sinal de clock, tá? Então por isso que ele não tem uma unidade aí. Aí você vê que aqui no pré-scaler, ó, em cima eu tenho uma unidade de tempo e embaixo outra unidade de tempo. Ou seja, né, dividir um pelo outro está sem unidade. Exato, mas é tudo segundo, né? Porque o mili e o micro, eles são múltiplos, tá ok? Então eles viram um número. Quando você divide o milissegundo pelo microsegundo, você tem 1000 aqui em cima, tá ok? Então o que vale aí como unidade aí, né, é o segundo, ok? Pessoal, tem alguém que quer que faça aqui a conta? Precisa? Por favor, professor. Oh, legal, pode deixar que eu faço, tá? Tranquilo, dá sim. Sempre dá, tá, pessoal? Então vamos passar lá, ó. Já viu que eu já estava com o negócio aqui já, né, ó, no esquema aqui, tá? Então, o que eu vou precisar aqui, então? Tá, vou colocar só PS aqui, que é o meu pré-scaler, tá? Ele vai ser, então, o resultado dessa divisão aí, tá? Então eu vou ter uma divisão. O que eu vou ter aí na parte de cima? O tempo que eu quero. Que tempo que eu quero? 260 milissegundos. Tá? E aqui embaixo eu vou querer, né? Eu vou colocar lá, 65.536 vezes o ciclo de máquina. Então, o ciclo de máquina é esse que eu coloquei aqui, ó, meio microsegundo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,5. Cadê o meu microsegundo, tá? Então, igual, vamos colocar, fazer essa conta aqui direitinho. Então, 260 milissegundos é o mesmo que 0,26, tá? Bem para a gente ficar bem. E aqui eu tenho 65.536 vezes, né? Aí 0,5.
Aí, microsegundo vezes 10. Opa, vamos colocar aqui o exponencial antes. Então, vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então, aí você vai ter que colocar esse cara aí na calculadora. Vou colocar a calculadora aqui. Ok. Vamos dar um delete aqui. Então, o que a gente tem aí, ó? Ponto 26. Opa, não entrou ponto 26. Ponto 26, que são 260 milissegundos. Tá? 65.536 e 5 expoente 6 negativo. Tá? Então, ó, cada calculadora é uma calculadora. Você vê que a minha aqui é bem, né, diferentona, mas é a minha aqui, tá? Então, multipliquei aqui. Então, na parte de baixo, eu vou ter o quê? 0,03278 tá? E na parte de cima 0,26. Agora eu faço divisão, ó. Então eu tenho aí, ó, 7,93. Então o resultado aqui que eu tenho, né, 7,93. Então o que ocorre aí, ó? Se você voltar, eu vou voltar aqui, ó, né, lá na nossa tabelinha de pré-scaler, ó. Ok, ó. Então, ele deu 7,93. Então, 1 para 2 não dá, 1 para 4 não dá. Opa, deu 1 para 8, ó. Beleza? Então, eu vou pegar o primeiro superior. Se eu colocar 1 para 4, eu não vou conseguir chegar. Se eu colocar 1 para 2, não vou conseguir chegar. Eu preciso que ele seja 1 para 8. Tá ok, pessoal? Dúvidas? Então, qual que é o pré-scaler que eu vou utilizar aqui, ó? Vou utilizar um pré-scaler de 8. Não entendeu? É isso, Gabriel? Ó, sacou aqui que deu 7,93, né? Ah, sem dúvida, beleza, tudo tranquilo. Beleza, então. O pré-scaler, então, ó, para 8, tá? Voltando aqui, ó, se eu, né? Então, eu sempre tenho que pegar o menor. Vamos supor que você fez a conta lá e deu 50. Então, ó, você vai ter que pegar 1 para 64. Ok? Então, é o mesmo processo ali. Aquele valor lá né, tem que ser acima do valor que a gente calculou ali. E agora, ó, determine o valor do timer 0, né, para um tempo de 260 milissegundos. Então, eu estou mantendo tudo igualzinho, né? Porque, na realidade, é o mesmo problema, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar como o mesmo problema aqui. Então, determine o valor do timer 0 para um tempo de 260 milissegundos. Né? Você vai ver que, né, eu mantive aí o tempo, né? Também mantive o clock de 8 MHz. Ó. O que você vai precisar fazer? Ó? Vai colocar nessa conta aqui. Sendo que esse 2 elevado ao número de bits é 2 elevado a 16, ou seja, 65.536. Tá? Então é só aplicar essa formuleta aqui. Ó. Você já tem o pré-scaler, que nós acabamos de calcular. Já tem o ciclo de máquina que nós calculamos. E o tempo desejado está aqui. Ó, tá? É só aplicar aí na formuletazinha aí. Tá? Vê lá se vocês conseguem fazer aí. Dá um tempinho para vocês. Professor? Oi. Perdão, só me fala novamente qual que é esse 2 elevado a número de bits aí, por favor? Então, nós estamos usando 16 bits. Então, isso é 2 elevado a 16, que dá esse cara aqui, ó, 65.536. Então, na realidade, esse valor aqui já calculado, ó, tá aqui, ó. Tá? É o 65.536. Tá. Esse 16 bits aí veio da onde? É um exercício, uma tabelinha, ou Não, você determinou agora? Eu tô usando um contador, né, o meu timer, em 16 bits.
Ah, tá. Né? Ele Beleza. podia ser de 8 ou podia ser de 16, né? Eu estou usando o Então, de 16. ou seja, essa é uma informação que o próprio exercício nos fornece. Quando a gente está... Na realidade aqui, ó, basicamente está no próprio, né, dentro do exercício. É que se eu fizer... Ele não está aqui no exercício, né? Mas se eu fizer ele com Então, 8 bits, eu não vou conseguir esse tempo nunca. beleza. Só para tirar essa dúvida mesmo. Beleza, tá? Mas Bom, com esse... Se a gente tentar, né, a gente nunca vai chegar aí. E aí o pré-escala também teria que ser outro aqui, né? Ó. Esse valor teria que ser 256. beleza, fechou. Tá ok, então. Ô, Obrigado. ô Vinícius, não dê esse valor não, hein? Aê, Renato! Faz aí de novo, Vinícius. O Renato gabaritou aí, hein? Por um, hein, Renato? O Carlos, perdão. Foi por um. Esse pré-escala que a gente vai usar é de 8, tá, Carlos? Isso, é gravado. Você já tem a apostila, entendeu? Daquele jeito mesmo, tá? Eu não sei se pretende alguma coisa diferente, mas esse cara aqui em especial, né? Eu ainda não passei ele, mas eu vou passar do jeito que eu sempre deixo, tá, Gabriel? É isso aí, Matheus. Exatamente isso aí. Então aquela continha ali do parênteses dá 65 mil, e aí você vai ter que pegar isso aí e subtrair de 65, tá? Ah, não, ó, isso aqui é o seguinte, né? Você vai ter que manter isso aí, né? É tipo uma colinha mesmo, tá? É tipo uma colinha pra te ir pra frente, viu, Gabriel? Então, tipo, por exemplo, você vai querer que não mais seja, sei lá, esses 260, mas precisa de um tempo de 200. Você vai ter que fazer isso aqui tudo de novo, tá bom? Beleza? Ó, eu vi que parte aí já fez, tá bom? Então vamos lá fazer isso pro pessoal que teve um pouquinho de dificuldade aí, tá? Então, beleza? Tá aqui, ó, determina o valor timer zero, tal, mesmo esquema. Então, o que a gente vai fazer aí? Então, o meu... Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Meu timer zero, né? O que ele vai ser aí? Então, vou colocar aqui. Então, o que é... vou até colocar aqui. Vamos... Aqui, né? Então, esse cara é 2, esse cara é 16, tá? Então, só pra gente... Então, se esse cara aqui fosse
8 bits, né, a gente trabalharia com 2 à oitava. Caio, é aquela apostila que vocês já usaram na aula passada, tá? E é essa aqui, eu vou deixar depois para vocês, tá bom? Agora a gente vai ter... Eu nem vou abrir esse parênteses aí que não vai precisar, tá? Então vamos deixar aqui o... Né? Qual que é o tempo que eu desejo, então? O tempo que eu desejo é 260 milissegundos. Eu vou ter o meu ciclo de máquina, que é 0,5 microsegundos, vezes o meu pré-scaler, que é 8. Tá? Então, tudo isso eu vi já nos outros, né, nos outros exercícios. Então, esse aqui é 65.536, menos 260 é 0,26. Vou tirar isso daqui, porque eu preciso colocar a fração antes. Aqui, sobe 0,26. Então, 0,26 é 260 milissegundos, tá? Aí eu tenho meio micro vezes, aí vamos colocar um sobrescrito aqui. Então eu tenho aqui 10 elevado a menos 6, tá? E multiplica esse cara por 8, ok? Então tem lá, é isso. Não vai ser, ó, meio microsegundo, Gabriel, é o meu ciclo de máquina. Né? O valor que eu vou colocar no timer 0 é esse que a gente vai fazer as contas aqui, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Então vou lá na minha calculadora aqui, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Então, efetuem as contas por partes, tá? Então pega e faz a fração primeiro. Ponto 26, né? Aí eu tenho lá ponto 5 vezes 10 elevado a menos 6, e eu tenho 8. Multiplicou por 8, tá aqui, né? Então a parte de baixo da minha fração é esse valor aqui, tá? E dividindo, né, eu tenho aí 65 mil, tá? Então aí eu tenho, isso vai ser igual a 65.536 menos 65 mil, isso vai ser igual a 536. Tá? Então, o valor que eu tenho que colocar no timer 0 é 536. Deixa eu ver até se ele... Então, tá aqui. Vamos inserir outra equação. Então, meu timer 0 aqui tem que ser igual a 536. Ok? Então, o que deu na fração, esse 65 mil aqui, ó, é o quanto ele tem que contar. Ele tem que contar 65 mil a meio microsegundo e com um pré-escala de 8 para dar os 260 milissegundos, tá bom? Só que para mim contar 65 mil, eu vou ter que colocar no timer 0 o valor de 536. Então ele inicializa com 536, vai contar 65 mil ciclos, né? Então, e aí vai estourar. Ok? Então, quando ele estoura, que gera-se a interrupção. Beleza, pessoal?